será que dá para a gente recuperar o tempo perdido? Dá para viver hoje tudo que a gente não viveu no passado por conta do trabalho, das nossas responsabilidades? Vamos bater um papo sobre isso? Olha só quem eu recebo aqui. O psicólogo Alexandre Brito e a Marcela Oliveira. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde. A Marcela trabalha desde os 14 anos, não é isso, Marcela? Isso, boa tarde, Boa tarde, Roberta, seja bem-vinda. Alexandre, boa tarde. A todos que nos assistem. Sim, eu iniciei aos 14 anos, assim, não de uma forma tão repressora, uma forma tão exigente, mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos como demonstradora de produtos de beleza. E hoje, qual é a análise que você faz, olhando para trás, dos reflexos desse trabalho na sua vida? Tão precoce, né? 14 anos. Então, hoje, eu não tinha parado para me dar conta disso, né, hoje. Mas, assim, o amadurecimento, a gente amadurece mais cedo. Eu comecei a namorar mais cedo, casei, assim, não foi tão cedo, mas... Se eu olhar hoje, né, de repente, se eu não tivesse começado a trabalhar tão cedo, porque você cria uma independência, né, aí você acaba pensando assim, já que eu tô nessa, vou casar e ter minha casa. Aí eu não concluí meus estudos, assim, eu não fui adiante nos estudos, né, para fazer uma graduação. Então, eu acho que nesse ponto eu poderia ter ido mais adiante no processo de estudo e trabalho. Alexandre Brito, você acredita de fato que essa independência financeira que a Marcela relatou, né, como um dos pontos que a pessoa acaba alcançando de forma precoce, né, 14 anos? Nossa, 14 anos eu pedia dinheiro pro meu pai até para comprar bala, né? Isso pode trazer quais reflexos na vida de uma pessoa? Boa tarde para você também. Boa tarde, Roberta. Bom, a gente vê que quando você, desde a criança, que o que faz com que a criança se desenvolva primeiro é a brincadeira. Vamos começar com a criança, a gente chega na adolescência, porque algumas pessoas pensam que a brincadeira ela tem só uma função de passatempo, que a brincadeira só tem aquela função para ocupar a criança, para que ela não, talvez, ocupe os adultos, mas que deixe a criança ali brincando, mas na verdade não é bem isso. A brincadeira ela tem uma função essencial no desenvolvimento, então a brincadeira é imprescindível. Não dá para uma criança se desenvolver sem a brincadeira. A brincadeira não é, então, um passatempo mais. Olha só, veja bem. A brincadeira ela é fundamental e importante para o desenvolvimento da saúde mental como um todo. Para que você desenvolva inteligência... Brincadeira não é besteira. Nem um pouco. Ela tem função de desenvolver inteligência, a sua coordenação motora, as suas habilidades sociais e uma coisa muito importante, saber perder. Então, isso desde a criança a gente já vê que é importante. A gente vai vendo também casos de adolescentes, né, começando a trabalhar muito cedo ou com exigências de serem pequenos adultos. Isso é um costume, Roberta, que acontecia por volta de... antes dos anos 90 era muito comum. Principalmente no interior. Principalmente isso, né? Em Na regiões roça... de tradição, em que colocava a criança para fazer uma atividade como qualquer outro adulto, até mesmo antes da legislação, que em 1990 tem a lei que diz que isso não pode acontecer. Então, a gente vê que vai fazendo o quê? Acontece de você não viver a sua adolescência enquanto aquele momento de descoberta, um momento em que você tem que ser respeitado e não só vislumbrando um futuro. Uma pergunta muito ruim que um adulto pode fazer para uma criança adolescente é: o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta ruim? É péssima. Por quê? Veja bem, você mal sabe o que você quer ser na vida adulta. Imagina você perguntar para uma criança, isso pode até gerar ansiedade. O que ela quer ser quando ela crescer? Você pergunta para um adolescente que curso ele quer fazer. Olha só que pergunta um pouco cruel e visando o quê? A vida adulta. Você não pergunta qual que é a sua melhor brincadeira, qual música que você mais gosta, que nadas que você gosta de fazer, que momento que você gosta, qual angústia que você tem hoje. Tem alguma coisa que você quer dividir comigo que você não consegue dividir com ninguém? Não pergunta isso. Em geral, a gente pergunta o quê? Pensando no mundo adulto. Então, tudo isso atrapalha. Pode atrapalhar tanto o adolescente, né, para viver os seus tempos, né, um tempo próprio,
em que ele vai se descobrir, em que ele vai se relacionar com o quê? Com outros adolescentes. E quando um adolescente se envolve com outros adolescentes, ele vê novas realidades, ele começa com aquela rebeldia que até certo ponto é saudável, ele vê para além da sua casa e sua família. Então, esses são pontos fundamentais mesmo que temos que saber respeitar. Marcela, do que você se recorda que você abriu mão, precisou falar assim, não posso porque eu tenho que trabalhar? É mais essa questão mesmo de estudar. Eu perdi esse período de estudo na adolescência, porque eu concluí o ensino médio, mas não fui adiante, porque eu trabalhava e se eu tivesse que estudar, eu ia estudar à noite, aí ia tomar muito tempo, assim, porque eu tô falando, gente, de 35 anos atrás, mais ou menos, né? E a realidade era outra, era totalmente diferente de hoje. Então, assim, isso, quando eu paro para pensar, foi o que eu não fiz, estudar mais. Eu poderia ter estudado mais. E uma curiosidade, Alexandre, quando ele coloca que a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, outra coisa que uma vez uma das minhas filhas me falou assim, tô cansada. A gente também fala, mas tá cansado de quê? Você só estuda, né? Então, só estudar também cansa, porque depende do grau de estudar. Então, e é uma dedicação dela, né? É uma dedicação deles, porque é o tempo, né? É respeitar o tempo. E é isso aí que às vezes a gente não faz. Nós, adultos, não fazemos às vezes. Olha só, a Noábia Santos, ela participa aqui com a gente, ela fala, Roberta, eu comecei a trabalhar com 7 anos. Na época, morávamos na roça. Calma aí que subiu aqui, achei. E eu ajudava meu pai na tirada de leite. Eu não me lembro de quase nada da minha infância. Já a gente vai saber se é possível reverter isso, será? Antes, a gente vai ver agora o depoimento da Kátia Paganotti, a ex-Paquita Miúcha. Ela mandou um vídeo pra gente contando como foi, né, o começo da carreira dela, o trabalho. Vamos ver. Desde que eu me encontro por gente, eu sou artista. Comecei com 5 anos de idade e vim crescendo nesse mundo. Algumas coisas que eu acho chato é as pessoas acharem que a gente não é gente. Que a gente não pode sair desarrumado, que a gente não pode ter um telefone pior do que a pessoa que acha que não está na televisão. Então, algumas cobranças. Eu sempre nessas minhas indas e vindas, né, de TV, de fazer alguma coisa, de estar na plataforma, né, de estar todo mundo me vendo, acabei também ficando um tempo fora, quando eu casei. Mas como era casado também com jogador de futebol, não saía desse circuito. Então, pra mim é super fácil ser cobrada. Tem coisas que eu não gosto, mas eu também nem ligo, deixo pra lá. E essa coisa do cansaço, né, da cobrança, dessa coisa, eu tô deixando de viver, eu tô deixando de fazer alguma coisa, porque eu, né, fico nesse mundo artístico. Não, eu não deixo de viver, eu não deixo de fazer, eu faço tudo, eu consigo sim ter tempo para tudo. Eu falo que quanto mais coisas eu tenho, mais tempo eu tenho. Obrigada, Kátia, pela sua participação. Um beijo para você. E a gente está mostrando aí, né, que seja artista, o caso do Whindersson, o caso da Kátia, né, seja até mesmo hoje uma criança, a gente vê ingressando nesse mundo virtual das redes sociais, que já tem compromisso. A gente vê várias crianças de 5, 7 anos com compromisso de ter que ir lá fazer stories. A gente está falando de responsabilidade. Será que está acima da idade? Ou será que isso contribui? Até que ponto, hein, Alexandre, que está pesando nas costas de uma criança, até que ponto está contribuindo para ela também ter a responsabilidade? A responsabilidade de uma criança, ela tem, mas é muito diferente da do adulto, né? Até porque a gente vai vendo que em crianças, doenças de adulto, adoecimentos de adulto, como ansiedade, como preocupação exagerada com o corpo, como saber lidar com, né, com questões, com a frustração, exatamente, com saber perder, né? Mas principalmente questões que você vê assim, pequenos adultos muitas vezes, numa espécie de programação da vida, né? Então você vai vendo crianças com uma rotina parecida com a de adulto. Então tem hora para acordar, hora para pegar o transporte, hora para estudar, cumprir meta A, meta B, meta C, prova A, prova B, prova C. Então você vai vendo que isso vai causando alguns
problemas também. A responsabilidade da criança é de acordo com ela, com a idade dela, com o momento dela, com o que ela faz. Uma das principais responsabilidades que eu sempre digo para as crianças é de brincar, né? Que ela tem grandes responsabilidades quanto a isso. É claro que ela tem responsabilidade das consequências desde cedo, isso é educação, né? Do que ela faz, algo que ela quebra, alguém que ela machuca, alguma coisa que ela se arrisca também. Então, se a criança está lá com o celular, fazendo, por exemplo, né, esse trabalho que hoje a gente considera, não vou falar que é trabalho, mas algo que, se for considerado uma diversão para ela, é positivo, então? Se você transformar uma atividade enquanto lúdica, é outra história. Não enquanto algo a ser cumprido, uma meta a ser cumprida, algo que vai ter um retorno financeiro, um retorno enquanto curtidas, likes, seguidores. Mas, se você fizer daquilo uma atividade lúdica, não seja uma obrigação, mas seja diversão, pode ser que você consiga fazer com que tenha algum ganho para a criança e também que aquilo seja não só lúdico, como educativo. Então, a gente preserva a saúde mental das crianças e o corpo também, porque senão ela vai manifestar no corpo. E, Alexandre, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando aqui, mas rapidinho, é possível reverter isso? Estou vendo vários comentários aqui de pessoas falando, eu trabalhei muito cedo, perdi minha infância. Dá para reverter isso? Olha, você não consegue voltar no tempo, né? Se você quiser ficar preso no tempo, voltar no tempo, você vai se tornar uma pessoa nostálgica e ressentida, né? E aí você paralisa de vez. Mas você vai ter que tentar se recriar a partir do que você tem hoje, da vida que você tem, e se aproximar dos seus desejos e dos seus sonhos. Então, se o seu sonho é retomar um estudo, por que não? Você pode se aproximar disso, não precisa ser algo que você queira fazer o quanto antes, mas você consegue sim fazer com que algo não seja tarde. Então, você transformar em, poxa vida, perdi isso, em, nossa, ainda é possível. Isso mudou sua visão com suas filhas, Marcela? Muito, com certeza. E assim, cada vez mais priorizar a vontade delas, o tempo delas, né? Para a gente ter uma convivência melhor e para que elas cresçam meninas e os meninos saudáveis. Tá certo. Um beijo pra vocês, obrigada. Um abençoado 2022, tá bom? E você tá linda com essa saia. Presente de Natal, né? Presente da sogra. Ah, sogra, arrasou, viu? Um beijo, gente.